Bom dia para todos. Quem está aqui em pé, vamos arrumar um lugar para sentar. Já vamos dar início ao culto de adoração. Você que está em casa participando pelo Zoom ou pelo YouTube, é um imenso prazer saber que você está participando do culto de adoração a Deus. Hoje é o primeiro dia da semana, um dia que nós separamos para se reunir como igreja, devido à situação mundial, muitas tanto aqui presencialmente quanto em casa com o mesmo propósito, que é de adorar ao nosso Deus. E eu vou dar um lembrete tanto para você que está em casa quanto para nós. Nós estamos aqui com um objetivo. Nós não viemos aqui para agradar o nosso irmão. Primeiramente, nós viemos aqui para quê? Para agradar a Deus, para adorar a Deus. Então, o que fizermos enquanto estivermos reunidos, vamos pensar nisso, que estamos fazendo para Deus. Tudo o que nós fizermos, seja os cânticos, participar da oferta, que nós vamos ter o momento da oferta, participar da ceia do Senhor, momento primordial, onde nós lembramos a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus, lembramos do amor de Jesus por cada um de nós, com os cânticos, com a palavra que o Teu Santo Espírito vai trazer hoje para nós. Então, vamos lembrar disso, que nós estamos prestando culto para Deus. Quando você cantar, você vai não só soltar um som na sua voz, não apenas uma melodia. Você vai fazer isso, mas pensando que você está fazendo isso para adorar. Tem uma diferença muito grande de soltar a voz, soltar o som e adorar. Então você tem que juntar tudo isso. Soltar a sua voz, abrir sua boca, cantar, usar a melodia que nós estamos juntos aqui para adorar a Deus, com esse propósito, é para o nosso Pai. Então vamos fazer isso com bastante alegria, com reverência, com humildade, porque nós temos que fazer o nosso melhor. Que Deus abençoe a toda a sua igreja, tanto nós que estamos aqui, quanto os irmãos e os visitantes que estão aqui ou em casa, que possamos lembrar disso, que estamos fazendo isso para Deus. Queremos agradecer a presença de todos. Eu não me programei para falar aqui, mas todos são importantes. Só queremos aqui dar as boas-vindas para Laura, filha do Alan, a Laura Dutton, que depois de alguns anos estudando fora, está aqui conosco novamente, né? Graças a Deus, se formou e tantas coisas, né? Fez aniversário ontem. Então, depois aí, quem quiser falar um oi para a Laura, depois do culto, fique à vontade. A Robin também, depois de algum tempo, está aqui conosco. E alguns irmãos que estão aqui também, que fazia tempo que eu não via, que Deus abençoe a todos. Eu peço que fiquem em pé, quem puder, para a gente orar a Deus. Vamos agradecer por estarmos aqui com esse propósito de adorá-lo. Vamos orar. Santo Deus, bendito e amado Pai, é com uma alegria imensa em nossos corações que nós entramos na Tua presença grandiosa e nós só temos esse livre acesso porque Teu Filho amado deu a sua vida por todos nós. E com esse gesto de coragem, de amor, esse gesto de iniciativa, esse gesto que ninguém tem coragem de fazer, que é dar a vida pelo malfeitor. Jesus fez isso e através desse gesto maravilhoso, nós estamos aqui, ó Pai, frente a frente com o Senhor, dizendo
Seja exaltado o teu santo nome, seja engrandecido o teu santo nome, não só nesse momento que estamos unidos como igreja, em todos os momentos da nossa vida, que possamos sempre ter isso em mente. O Senhor é o único Deus, poderoso, Pai, justo. Obrigado a Deus por nos abençoar com uma noite reparadora que nós descansamos. Obrigado pela nossa casa e pelo cobertor que nos protegeram do frio. Obrigado, Senhor, por acordarmos e respirar esse ar. Nós respiramos a noite toda, mas quando nós acordamos, nós temos que lembrar que esse ar é o Senhor que criou, é o Senhor que mantém e nos dá livremente, ó Pai. Obrigado por nos dar a condição de estarmos aqui, que nós possamos valorizar cada segundo da nossa vida, porque sabemos que é o Senhor que está comandando tudo. Obrigado, Pai, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão pela internet, pelos irmãos que em todo o mundo, hoje no primeiro dia da semana, estão adorando ao Senhor ou vão adorar de acordo com os horários como igreja. E os visitantes também, ó Pai, colocamos nas Tuas mãos as vidas deles, as famílias, a saúde, tudo, ó Pai, que os visitantes possam se sentir muito bem aqui, sabendo, ó Pai, que tudo que nós estamos fazendo não é para agradar homens, mas sim, primeiramente, ó Pai, para agradar ao Senhor. E, consequentemente, nós saímos felizes, nós saímos estruturados, melhor do que quando nós chegamos. Que as Tuas poderosas bênçãos estejam cada um de nós. E é no nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, que nós entramos na Tua presença. Jesus Cristo, nosso Salvador, é sempre por Ele. Amém. Vamos adorar com alguns cânticos? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem
pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na... Só vocês, exultai. E exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho do alegre urso a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma
canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém, amém. Vamos cantar mais esse hino em pé, depois nós podemos sentar. Que segurança, sol de Jesus, eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Com alegria, hein? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém, amém. Pode sentar. Vamos cantar um hino, já nos preparando para o momento da ceia do Senhor. Só lembrando que esse é um hino para a gente meditar, não é? Ele tem coisas aqui tristes, mas no contexto do hino é um cântico de alegria, porque esse gesto na cruz foi um gesto de amor, um gesto para dar vida. Então nós temos que celebrar com alegria esse cântico e todos os cânticos que nós celebramos ao nosso Pai. Vamos meditar então na ceia do Senhor. Jesus desprezado à cruz foi morrer. Quem creu nesta pregação, ali rejeitado, pois quis padecer. Julgado sem condições, aflito, oprimido e ferido de Deus, Jesus suportou razões, mas foi
O que vamos nós fazer? Jesus com seu sangue comprou-nos, então devemos-lo receber. E foi humilhado o Cordeiro na cruz, levado só para sofrer. Ovelha calada, ferida de Deus, que o sangue nos dê poder. Jesus Redentor, nosso amado, o pastor, nós cremos na salvação. De ti nos concede esse grande valor, no sangue da comunhão. Para sempre em memória de ti, ó Jesus, faremos de coração que e que venha teu perdão. Amém. Bom dia, amada igreja, irmãos, irmãs, vocês que nos visitam hoje, você que participa conosco desse momento de louvor ao nosso Deus, de culto a Ele. Vamos agora participar, como o Márcio acabou de falar aqui, dessa celebração, que é a ceia do Senhor. Estranho pensar que nós vamos celebrar a morte, mas é isso que Deus pede para que nós façamos, né? Porque essa morte traz vida, e não vida física, mas vida espiritual e eterna. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 41 e 42, vai estar projetado aí. E nós vemos que nesses versículos dizem o seguinte, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui, como nós sabemos o contexto, o início da igreja bíblica, os primeiros cristãos reunidos aqui, e a gente pode pensar aqui no primeiro culto ao Senhor. E o texto fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Um exemplo que a gente tem visto desde o início da igreja bíblica, né? O povo de Deus se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. Celebrar, lembrar, trazer à memória o sacrifício de amor que Jesus fez por nós, dando a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E é isso que nós vamos fazer nesse momento.
Depois de tanto tempo, nós continuamos fazendo isso e vamos continuar fazendo até quando Cristo voltar. Primeiro dia da semana, celebrar a ceia do Senhor. Vamos usar os elementos que foram, estabelecidos pelo próprio Senhor, o pão sem fermento, que simboliza o corpo dele, o suco da videira, o suco de uva, que representa o sangue derramado por nós naquela cruz. Então vamos continuar fazendo isso todo o primeiro dia da semana, trazendo na nossa mente, na nossa memória, com muita fé, muita gratidão por aquilo que Deus fez por nós, dando o seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vamos agora orar, lembrando o corpo de Cristo pregado por nós naquela cruz. Oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, somos infinitamente agradecidos por esse sacrifício, por esse plano, Pai, perfeito do Senhor, através do seu Filho, Pai, através do sofrimento dele naquela cruz. Nós temos a certeza da vida eterna se formos fiéis, Pai, até a morte. O seu Filho Jesus foi fiel ao Senhor até a morte e morte de cruz, Pai. Que possamos, da mesma maneira, Pai, sermos fiéis a esse Senhor, a esse Deus que nos salva, que nos dá a vida eterna. Nesse momento, vamos participar do pão sem fermento, elemento que representa o corpo dele dado por nós naquela cruz. E é em nome do seu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Oremos agora pelo sangue derramado por nós naquela cruz, representado agora pelo suco de uva. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, é com muita gratidão, Pai, com muita reverência, com muita alegria, com muita esperança, Pai, que estamos aqui, mais uma vez, nesse primeiro dia da semana, Pai, para celebrarmos esse tão grande amor feito por nós naquela cruz. Obrigado, Pai, pelo teu Filho, obediente até a morte, morte de cruz, morte, que não parou na morte, mas que venceu a morte, que ressuscitou, e morte que nos dá vida e vida eterna. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, por isso. Em nome do seu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
A ceia está encerrada, vamos continuar o nosso louvor a Deus, agora através da nossa oferta. E ainda no mesmo capítulo 2 de Atos, os versículos 44 e 45, ainda lembrando da igreja, do início da igreja, desses primeiros cristãos, o versículo 4 diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que nós vemos nessa igreja primitiva, nesses primeiros cristãos, é que eles entenderam o propósito da oferta, se desprenderam dos seus bens materiais e ofertaram de coração. E há tanto tempo que se passou já, irmãos, mais de 2000 anos que isso aconteceu, nós vemos esse exemplo sendo seguido, e que hoje eu, você, todos nós, possamos lembrar de como esses irmãos, realmente demonstraram uma conversão, demonstraram uma mudança de vida, se desprendendo das coisas materiais. Elas são importantes, sim, para nós, mas o momento em que nós nos tornamos cristãos, as importâncias da nossa vida mudam, tem que mudar. E através da nossa oferta nós demonstramos que realmente houve uma mudança no nosso coração, no nosso pensamento, em relação a tudo que temos, porque tudo que temos e tudo que somos é do Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Vamos ofertar nessa manhã lembrando disso, lembrando que Deus é aquele que nos supre, que nós temos que dar o melhor para Ele, inclusive em nossos bens materiais, que na verdade não são nossos, nós não vamos levar nada daqui. Então vamos ofertar ao nosso Senhor, lembrando disso. Eu sei que você já separou a sua oferta, você já determinou aquilo com o Senhor, como a palavra diz. Vamos orar agora agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós temos de ofertar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor é aquele que nos supre em todas as nossas necessidades. Obrigado, Pai, pelo sustento que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado pelo conforto. Obrigado por tantas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, Pai. Com esse pensamento, Pai, sabendo que o Senhor deu o melhor para nós, que foi o seu Filho Jesus, é que nós queremos ofertar ao Senhor, em gratidão, Pai, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. E possamos ofertar da maneira que agrade ao Senhor, Pai. Sem pesar no nosso coração, Pai, sem obrigação, mas fazendo isso com muita dedicação e amor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer isso. Em nome do seu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Vamos continuar o nosso louvor ao Senhor, elevando agora o nosso pensamento, a nossa voz, através das orações. Eu vou citar aquilo que já foi colocado no grupo de membros da semana passada, que também está no boletim. São pedidos, são súplicas, agradecimentos, e você pode, durante a semana, consultar isso, através do boletim ou do grupo de membros. E eu vou citar aqui alguns agradecimentos e pedidos. A nossa irmã Geisiane Vilela, ela agradece, pois o seu sobrinho Rafael teve alta hospitalar, o exame de Covid deu negativo, foi apenas uma crise de asma, que Deus seja louvado por isso. O nosso irmão Estevam Santos agradece pela oportunidade de trabalho que ele recebeu, e ele pede pelo seu tio Ademir, que está com Covid. A nossa irmã Ivonete Teodoro, ela agradece a Deus, pois a cirurgia da Maria Inês deu certo,
Foi encontrado um tumor, né, mas que Deus abençoe ela também nesse tratamento. E a Ivonete agradece também pelo cuidado de Deus por todos nós e também agradece pelos 25 anos de casamento que eles estão completando. O nosso irmão Oscar Lucas agradece, pois ocorreu tudo bem com o parto da sua irmã e a sua sobrinha está muito bem, ela e a mãe. O nosso irmão Renato Costa, ele agradece também pela cirurgia que o pai dele fez a semana passada e tudo correu bem também. A nossa irmã Ana Longo também agradece pela cirurgia que a sua nora Carol fez também, foi tudo bem. A nossa irmã Roberta Sartori, ela agradece muito as orações dos irmãos pela sua amiga Fernanda, que teve alta hospitalar, que Deus continue abençoando a recuperação da Fernanda. Nossa irmã Thaís Lucarelli também agradece, né, pela vida do Felipe, o seu vizinho, né, que foi internado, estava na UTI, ele ainda está internado, mas vem apresentando uma melhora significativa, louvado seja Deus por isso. A nossa irmã Mariusa Chagas, da congregação do Ouro Verde, ela agradece as orações, pois o parto da sua sobrinha Kátia ocorreu tudo bem, né, nasceram dois bebês, a Lavínia e o Mateu, e eles estão muito bem, todos eles. A nossa irmã Andréia Bernardo, ela agradece as orações pelo nosso irmão Roberto, da congregação de Itinga, lá em Salvador, mas ele não resistiu, né? Deus o levou, mas ela pede que a gente ore, então, pela esposa Graça, pela família, pelo conforto do Senhor a todos eles. O nosso irmão Rafael Albuquerque também agradece as orações feitas pelo seu tio Haroldo, mas infelizmente ele também veio a falecer, né? Que Deus também conforte a família do Rafael, né, todos eles. A nossa irmã Juliana Migliácio, ela pede pelo senhor João Aparecido, que está internado com Covid, a situação dele é bem grave. A nossa irmã Marlene Vasconcelos, ela pede pelo seu irmão, né, que está com problema de saúde, está com uma trombose, e que pode levá-la a amputar uma perna, vamos estar orando por ele também. A nossa irmã Késia Santos, né, ela agradece também as orações em favor da avó dela, mas infelizmente ela veio a falecer também, né, que Deus conforte a família da nossa irmã Késia. A irmã Roberta Sartori, ela pede as orações por sua amiga, por uma amiga e o seu filho que estão com Covid, e ela pede também orações pelo seu pai, que fez alguns exames e deram resultado alterado. A nossa irmã Inês Sintra, ela pede orações pelo senhor Bonfim e o senhor Mendes, né, eles também estão internados. O nosso irmão Dirceu Coelho pede orações por sua irmã Marcelina Coelho, que testou positivo para o Covid. O nosso irmão Douglas Pereira, ele pede orações pela saúde do Vladimir Gonçalves, sogro de um amigo de trabalho que também está com Covid. A irmã Thaís Lucarelli pede as orações pela vida profissional e espiritual do seu irmão Leonardo. O nosso irmão Osmar Júnior pede nossas orações em favor da vida espiritual e conjugal da sua irmã Márcia. Esses são alguns pedidos, agradecimentos, súplicas. Com certeza você tem o seu aí, o seu pedido, o seu agradecimento. Vamos elevar agora a nossa voz ao Senhor, colocar tudo isso diante do trono de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós sabemos, ó Pai, que os seus ouvidos estão abertos a escutar a nossa súplica, Pai, o nosso pedido, os nossos agradecimentos, Senhor. Confiamos que tudo aquilo que foi colocado aqui, Pai, que está na nossa mente, no nosso coração, o Senhor vai cuidar muito bem. O Senhor ouve, Pai, aqueles que são justos, aqueles que obedecem ao Senhor, Pai, e nós queremos colocar e descansar no Senhor sobre todos esses pedidos, agradecimentos e súplicas que foram feitas aqui, Pai, sabendo que o melhor o Senhor fará. Obrigado, Pai, porque temos um Deus todo-poderoso, um Deus que age, Pai, naquelas coisas que são impossíveis para o homem. Obrigado, Pai, porque temos a certeza que o Senhor cuida de cada um de nós, Pai, e sabe o que cada um precisa, todos aqueles que foram citados aqui. Obrigado, Pai, porque temos a fé que com certeza o Senhor vai agir
conforme a vontade do Senhor, e que seja sempre feita a tua vontade, Pai, e não a nossa. É nessa fé, Pai, é nessa certeza, nessa confiança que temos de colocar tudo diante do Senhor e descansar, é que nós colocamos tudo isso no seu trono, Pai, nos seus braços. E é em nome do seu Filho amado Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bom dia a todos que estão aqui hoje, nessa manhã. Como é bom podermos estar juntos aqui, presencialmente no prédio, não é? Você que ainda não pode, que bom que você também pode estar na sua casa, com a sua família, adorando a Deus também neste momento. Quero dar as boas-vindas a alguns irmãos nossos da congregação do Bonocô, lá em Salvador, né? Nossos irmãos Luiz e a Lindalva estão aqui. Querem ficar em pé? E a sua filha Laís estão aqui visitando, e é muito bom ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Obrigado. E todos vocês também que estão aqui nos visitando hoje, nessa manhã, é um prazer muito grande ter você conosco. Que bom que nós podemos ter essa liberdade de adorar a Deus como uma família cristã. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa fé. Abre a sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Nossa leitura será lá. Eu vou fazer essa leitura daqui a pouco. João capítulo 4. Depois vai ser projetada aqui, então, a leitura. No capítulo 4 do Evangelho de João, você tem muitas histórias sobre fé. O capítulo 4 começa com a história da mulher samaritana, né? Nós conhecemos bem essa história. Depois fala sobre os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Depois fala sobre outros samaritanos, que através do testemunho daquela mulher, também vão ter fé em Jesus. E o capítulo 4 termina com um oficial do rei. E todas essas histórias nos ensinam sobre fé. Jesus tinha passado um tempo na Galileia, você se lembra, né, no capítulo 2, onde ele transformou a água em vinho na cidade de Caná. Depois ele volta para a Judeia para participar da festa da Páscoa. E agora, no capítulo 4, ele está retornando para a Galileia. E logicamente que da Judeia para a Galileia ele tinha que passar pela Samaria. E aí você tem a história da mulher samaritana. E Jesus está voltando então para a Galileia e mais uma vez ele se encontra na cidade de Caná. Eu acho interessante isso, porque no começo do Evangelho de João, Jesus vai para a Galileia e ele vai exatamente para Caná. E aqui ele está voltando para Caná. Interessante, talvez ele quisesse fazer um segmento, né, daquela semente que foi plantada no casamento. Ver como é que as pessoas estavam, se haviam entendido mesmo o seu milagre.
Um dos discípulos de Jesus, Natanael, era de Caná. Talvez eles estivessem voltando para lá por uma questão familiar, né, de Natanael. Nós não sabemos, mas o fato é que ele se encontra de novo na cidade de Caná. E lá ele é encontrado então por um oficial do rei. Nós vamos ler agora o capítulo 4 de João, versículos 46 até os 54. João 46, 54. O texto diz o seguinte: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. O filho desse oficial estava numa outra cidade, né? Cafarnaum ficava mais ou menos uns 30 quilômetros de Caná. E o oficial então vai até Caná encontrar-se com Jesus. Versículo 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 13h, ou talvez em algumas versões, a 7h do dia. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Então Jesus é encontrado por esse oficial do rei. Jesus estava em Caná, o oficial morava em Cafarnaum, e ele ouviu falar que Jesus estava lá em Caná, e ele vai até Caná, 30 quilômetros. Não é como era hoje, né? 30 quilômetros é fácil, de carro, de ônibus, de moto, mas muitas vezes você tinha que andar a pé 30 quilômetros. É uma distância considerável, mas ele vai até aonde Jesus está, porque ele ouviu falar que Jesus estava lá. Talvez ele tivesse ouvido falar do milagre que Jesus fez no casamento, né? Talvez ele tivesse ouvido falar de outros milagres que Jesus havia feito. Mas ele vai até Jesus. E eu achei interessante que na cidade de Caná, o primeiro milagre que Jesus fez, você se lembra, o milagre de transformar água em vinho, veio através de um pedido de uma mãe, lembra? A mãe de Jesus, né? Esse segundo milagre que Jesus faz em Caná, veio através do pedido de um pai. Será que este pai, este oficial do rei, será que ele era judeu? Será que ele era gentil? Qual o seu nome? Nós não sabemos, né? A palavra de Deus não fala muito sobre ele. Nós não sabemos a sua posição oficial no governo. Sabemos que ele era um oficial do rei, mas só isso que a palavra de Deus diz. Esse homem estava desesperado e ele foi procurar Jesus.
Este homem acreditava que Jesus poderia curar o seu filho. Mas ele não estava entendendo sobre o poder de Jesus, né? Ele achava que Jesus precisava ir até Cafarnaum, até a sua cidade, para curar o seu filho. E ele também achava que se o seu filho morresse, não tinha mais chance para o seu filho. Talvez se nós estivéssemos na mesma situação daquele oficial, nós íamos pensar a mesma coisa, né? Mas Jesus vai mostrar para esse homem que o seu pensamento não está correto. Agora, a fé que esse homem tinha, e eu quero falar um pouquinho sobre a fé dele, a fé que ele tinha é de se admirar. Olha o versículo 50 de novo aqui no nosso texto. Jesus diz para ele: pode ir, pode voltar para sua casa, né? Ele foi desesperado até Jesus, dizendo para Jesus: olha, volta comigo, Jesus, meu filho está morrendo. E no 50, Jesus diz para ele: pode ir, o seu filho vai ficar vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus e foi embora para sua casa. A fé desse homem é de se admirar. E Jesus, acredito eu, deveria estar muito feliz, não é? Com a atitude deste homem. Nós não sabemos quase nada sobre ele. E a palavra de Deus nos ensina que o seu filho foi curado no mesmo momento em que Jesus disse para ele: pode ir embora, a sua fé ou o seu filho vai continuar vivo, né? E o homem demonstrou fé, foi para casa e o seu filho foi curado naquele mesmo momento, a 1h da tarde, ou a 7h do dia. E eu quero ver rapidamente aqui com vocês alguns estágios da fé. Talvez você possa se encaixar, né, nestes estágios. Talvez você se veja em algum desses estágios da fé deste homem. O primeiro estágio é uma fé desesperada. Uma fé desesperada. E você com certeza já ouviu a expressão, né? Se a pessoa não vem por amor, ela vem pela dor, não é mesmo? Muitas pessoas vêm até Jesus pela dor. E Jesus aceita todos. Não importa se você vem por amor ou se você vem pela dor. Jesus aceita todos. Este homem veio pela dor. Ele estava desesperado, sem saída. Não sei se ele procurou outros médicos, com certeza sim, né? A palavra de Deus não diz, mas se você fosse um pai ou uma mãe, você teria procurado alguns meios de curar o seu filho. Talvez ele procurou várias maneiras e não estava dando certo. E aí ele vem até Jesus. A sua fé começou com uma fé desesperada. Talvez o último recurso daquele homem tenha sido Jesus. E Jesus aceitou. Jesus não mandou ele embora. Aceitou aquele homem. E muitos vêm a Jesus assim, com uma fé desesperada. E Jesus aceita. Jesus não recusa aqueles ou aquelas que vêm até ele através da dor. Mas a fé desse homem não parou aí, né? Não ficou numa fé desesperada. A sua fé evoluiu. E o próximo estágio que nós aprendemos aqui dessa fé desesperada é uma fé confiante. O versículo 50, né? Uma fé confiante. Ele acreditou.
e voltou para sua casa confiante nas palavras de Jesus. A fé que era desesperada, ao encontrar com Jesus, agora se tornou uma fé confiante. A confiança que ele teve, ao chegar na sua casa, se tornou uma fé confirmada. Uma fé confirmada. Ele pôde ver com os seus olhos, ele pôde confirmar com a sua família aquilo que Jesus havia falado para ele. O seu filho havia sido curado, né? Uma fé desesperada passou a ser uma fé confiante, e agora esta fé havia sido confirmada. Mas não parou aí, não. A fé deste homem continuou evoluindo, continuou crescendo. Depois que a sua fé foi confirmada, a fé deste homem passou a ser uma fé contagiante. Contagiante. Olha o versículo 53, né? O finalzinho do versículo. Assim, creram nele, ou creram ele e todos os da sua casa. Este homem compartilhou a sua fé com todos os da sua casa. A fé passou a ser uma fé contagiante, contagiou todas as pessoas da sua casa, a sua casa inteira creu em Jesus. E nós precisamos ter esse tipo de fé hoje, não é mesmo? Talvez você tenha vindo até Jesus com esse tipo de fé, uma fé desesperada, pela dor. Jesus aceita, não importa o tipo de fé que você veio, ou a razão pela qual você veio. Mas a fé não pode ficar ou permanecer desesperada. A fé, ela tem os seus estágios, a sua evolução, não é? Uma fé desesperada precisa se tornar uma fé confiante. A fé confiante, ela precisa ser confirmada, não é? Uma fé confirmada. E depois, ela passa a ser uma fé contagiante. Uma fé que contagia as pessoas à sua volta. Nós precisamos ter esse tipo de fé. Uma fé contagiante. Uma fé que as pessoas à sua volta podem notar, sem sombra de dúvida, que você acredita em Jesus. Uma fé contagiante. O versículo 54 diz que esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois que ele veio da Judéia para a Galiléia. Muitas pessoas ensinam que esse foi o segundo milagre que Jesus fez. Não foi. Não é isso que a palavra diz, né? Foi o segundo milagre que ele fez depois que ele veio da Judéia para a Galiléia. O primeiro que ele fez na Galiléia foi transformou a água em vinho. O segundo que ele fez na Galiléia foi curar o filho do oficial do rei. Mas Jesus fez muitos outros milagres. Volta comigo para o capítulo 3, só para tirar a dúvida, né? Talvez você esteja falando, mas que é isso? Não é o segundo milagre que ele fez? Olha o capítulo 3, capítulo 2, quero dizer, versículo 23. Jesus já tinha feito o milagre de transformar água em vinho em Caná da Galiléia, tinha voltado para a Judéia para participar da festa da Páscoa. E no versículo 23 do capítulo 2 diz o seguinte: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram
em seu nome. Então Jesus fez vários outros milagres, né? Esse não foi o segundo. Foi o segundo que ele fez quando ele foi da Judéia para Galiléia. Só para deixar claro aí o finalzinho desse texto. Agora, nós precisamos ter este tipo de fé. Eu quero que você pense, ao terminarmos aqui hoje de manhã, eu quero que você pense na sua fé. Como é que está a sua fé? Talvez você tenha vindo a Jesus com esse tipo de fé, né? Uma fé desesperada. Não faz mal. Jesus aceita. Mas a sua fé não pode permanecer desta maneira. Ela precisa continuar crescendo. Até chegar a esse ponto final aqui, da fé ser contagiante. Da sua fé se espalhar e contagiar as pessoas na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família. Como está a sua fé? Que Deus nos abençoe a termos sempre uma fé contagiante, uma fé que se espalha, uma fé que vai ajudar outras pessoas a se encontrarem com Jesus. Deus abençoe a sua igreja. Amém. Um hino. Vamos ficar em pé novamente, vamos cantar esse hino. E que paz, que conforto que esse oficial teve, não é? Sabemos que a fé em Jesus nos dá essa paz, nos dá esse conforto. Que Deus abençoe todos nós através dessa mensagem. Vamos cantar esse hino então. Eu sei que a perfeita paz junto ao amor de Deus não há temor nem obras más junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus. Ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao amor de Deus. Encontro ali o meu Jesus junto. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem. Junto ao amor de Deus, seguro estou na santa mão, junto ao amor de Deus, procuro
seu perdão junto ao Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Oremos. Nosso Deus, amado Pai, graças te damos por esse tempo único, singular que nós estamos tendo na tua presença. Graças ao Senhor, nós estamos com essa alegria, essa condição de estarmos unidos numa só voz, cantando para o Senhor, ouvindo, ó Pai, o que o Senhor tem para nos falar. E que esse culto que nós estamos prestando ao Senhor, que tenha subido aí, Pai, como um aroma agradável e suave. Que o Senhor abençoe todos nós que estamos aqui pela internet, que todos, ó Pai, possamos ter em mente isso, ó Pai, que nós estamos adorando ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que nos lembra da fé que nós devemos ter no nosso Senhor Jesus. Assim como esse oficial chegou em casa e toda a sua família creu, que nós possamos assim também, ó Pai, ir até Jesus, buscá-lo com fé e consequentemente, ó Pai, os nossos vão sendo acrescentados à Tua igreja. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar, nós vamos agora ter a aula dominical com o Alisson. E eu peço que você continue, porque hoje vai ser um dia especial depois da aula. Então, continue conosco.